Convido você a ler comigo a palavra do Senhor uma vez mais neste culto, agora no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Profeta Jeremias, capítulo 18, leremos os versículos de 1 a 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou ele a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O profeta Jeremias profetiza sobre o povo de Israel em um tempo adverso, em um tempo difícil, em um tempo duro, um tempo em que a voz que vem da boca do Senhor ao coração do profeta é uma voz de contrariedade, é uma voz contundente, é uma voz de denúncia, é uma voz que vem não apenas a denunciar o pecado, mas vem também a anunciar o castigo. O profeta Jeremias, quando nós lemos o primeiro capítulo desse livro do profeta, faz-nos transparecer um coração terno, uma alma serena, mas ele anda na contramão da sua própria pessoalidade, tendo que enfrentar-se. Ele é boca do Senhor em um tempo de grande dificuldade histórica, política, social na vida de Israel. Um tempo de grande instabilidade, um tempo de grandes incertezas, e um anúncio da boca do Senhor vem através da boca do profeta. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, está sitiando a cidade de Jerusalém. E esse cerco dura 3 anos. 3 anos em que ninguém entra, ninguém sai da cidade. 3 anos em que os recursos, os alimentos vão se exaurindo, vão se sendo consumidos. 3 anos em que a força, o fôlego, a saúde, o ânimo do povo, os habitantes de Jerusalém, vão sendo exauridos, carcomidos. E um tempo duro se avizinha, um tempo duro se anuncia, um tempo de castigo da parte de Deus, anunciada pelo profeta Jeremias. E agora, evidentemente, estão nos portões da cidade de Jerusalém, iminentemente aguardando uma palavra de ordem para adentrar a cidade de Jerusalém e causar uma destruição. É nesse contexto que vem esse texto em que o profeta está neste embate, colocando a palavra do Senhor de denúncia do pecado, colocando a palavra do Senhor de anúncio do castigo, e o povo não o ouve, o povo não o reconhece, o povo não dá atenção à voz do profeta. E nesse tempo em que a alma do profeta está dilacerada, o coração está comprometido de dor, de angústia, sendo fiel à palavra de Deus, sendo fiel na sua anunciação do castigo que está sobre o povo de Israel para acontecer, Deus o tira deste tempo, deste movimento, o faz calar por um instante e o leva para a casa do oleiro. Leva-o para entrar em contato com uma cena bucólica. Deus
convida Jeremias a contemplar o oleiro e a sua obra. Meu irmão, minha irmã, esse texto é por demais conhecido, eu mesmo já preguei aqui na igreja esse texto. No meu coração, nesta noite, estava previsto um outro sermão que eu preparei durante a semana, mas hoje eu quero falar sobre esse texto e quero falar rapidamente a você, porque vem me ardendo o coração quando eu penso nesse tempo de pandemia, quando eu penso nesse tempo de instabilidade econômica que nós estamos vivendo, quando olhamos ao nosso redor e pensamos e olhamos e vimos uma instabilidade política, uma instabilidade social, uma instabilidade, uma crise de saúde social, saúde pública, que é acometido não apenas o nosso estado, mas todo o Brasil e grande parte da população mundial. Estamos vivendo um tempo de instabilidade, um tempo de insegurança, um tempo de incerteza. E esses tempos nos trazem reflexos na nossa mente. A nossa mente fica muitas vezes turva, os pensamentos confusos, o coração começa a conspirar contra a nossa esperança. Os pensamentos movem os nossos corações e muitas pessoas seguramente estão em crise, estão lidando com situações que talvez jamais imaginávamos. Temos que lidar com um tempo tão duro e tão difícil quanto esse que estamos vivendo. Uma insegurança na saúde, uma insegurança quanto ao futuro econômico do nosso país, uma insegurança quanto ao que vai acontecer daqui 1 mês, 2 meses. E esse texto, para mim, nesse tempo, é um oásis, é um bálsamo, porque esse texto nos fala do Deus da aliança. Em um tempo de crise, em um tempo de denúncia do mal, em um tempo de proclamação do mal, em que o povo de Israel estava em crise, Deus coloca o profeta diante de um homem, de um trabalhador, de um homem que estava envolvido, absorto, comprometido com o seu trabalho, com a sua produção, com a sua atividade, envolvido com os seus compromissos de labor e de trabalho, com as mãos, com o coração, com a mente, totalmente envolvido e comprometido com aquilo que ele estava por fazer. Um oleiro. Oleiro é uma figura muito conhecida na cultura israelita. Muitos objetos domésticos e do comércio saíam de mãos calejadas, de mãos habilidosas, de mãos producentes, como a deste oleiro. E havia alguns oleiros em Israel. E quando Deus coloca o profeta de frente para o oleiro, ele, versículo 3 diz: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. E eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Esta observação, essa descrição, esse olhar cuidadoso, atencioso do profeta, olha para um trabalhador, um homem laboroso, dedicado, envolvido. Ele está com as mãos tocando o barro. No versículo 4, ele fala que o vaso que o oleiro fazia de barro, ele estava laborando um barro. Ele estava laborando um barro. E ele diz que esse vaso se lhe estragou na mão. Se lhe estragou na mão. Aqui eu quero pontuar com você uma preciosa lição para quem lida com os serviços artesanais. Sabe bem que por mais que você seja cuidadoso, atencioso, comprometido, bem envolvido, focado naquilo que você faz com as suas mãos, às vezes aquilo que você está produzindo não tem
um final feliz. Uma mulher pode ter grandes habilidades com tecelagem, mas às vezes a agulha quebra, às vezes a linha arrebenta. Mulheres que são habilidosas com as mãos, que produzem serviços artesanais, e aqui na igreja temos diversas delas, sempre tem essa experiência, por mais que sejam cuidadosas, zelosas, envolvidas, comprometidas, o final da obra também conta com o material que tem na mão. Nem sempre é exitosa naquilo que propõe a fazer. E é o caso aqui deste oleiro. Ele está com as suas mãos tocando barro, do barro produzindo uma obra, produzindo um vaso, e o texto diz que de repente esse vaso se quebra, se parte, se desmancha. E ao invés do oleiro descartar aquele barro, tirar da roca aquele barro e pegar outro barro e colocar e trabalhar com outro barro, ele continua com o mesmo barro, tocando, laborando, envolvido, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, com o mesmo cuidado, tocando aquele barro. E diz o texto ainda no versículo 4, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Esta figura, esta observação do profeta, em que vê um homem comprometido com a sua obra, um homem envolvido com o seu barro, um homem comprometido em concluir e bem concluir a sua obra, mesmo que um barro lhe desmanche nas mãos, ele tem a perseverança, ele tem o cuidado, ele tem o comprometimento de fazer ainda deste barro um vaso. E ele retoma a sua obra e conclui a sua obra com o mesmo barro que havia iniciado aquele vaso. E aí então, quando ele vê esta realidade, quando ele vê esta percepção daquilo que Deus quer mostrar-lhe, revelar-lhe, vem a palavra do Senhor. Deus se silencia enquanto o profeta observa. Deus se emudece, Deus se cala enquanto coloca o profeta diante desta realidade. E então vem a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Quando Deus fala, Deus não fala com o profeta. Quando Deus fala com o seu povo. A palavra de Deus não vem apenas para o profeta Jeremias, mas vem também, sobretudo, à casa de Israel. A casa de Israel é o alvo da palavra de Deus. A casa de Israel é o objeto do amor de Deus. A casa de Israel é objeto das mãos habilidosas de Deus. A casa de Israel é o alvo, é o que dá sentido para a palavra de Deus naquele contexto. Porque essa palavra de Deus vem sendo pronunciada muitos e muitos anos antes do profeta Jeremias. Quando o reino se dividiu, depois da morte de Salomão, em que formou o reino do norte, reino do sul, reino de Israel, reino de Judá, houve mais de 30 sucessões de reis, contando os dois reinados. Com raríssimas exceções, todos os reis foram comprometidos na sua relação de adoração a Deus. Havia um processo de desmanche, havia um processo de rejeição, havia um processo de distanciamento no coração, nas atitudes, nas decisões dos reis, das decisões das dinastias que sucederam-se, em que eles foram descumprindo, deixando de lado a lei de Deus, os processos de adoração a Deus,
e assumindo compromissos com deuses de outros povos, fazendo alianças e gerando comprometimentos espirituais, não só com a corte de Israel e de Judá, mas também com todo o povo de Deus. E esta voz profética vem ecoando em todas as décadas, e agora chega nesse contexto em que profeta Jeremias, que é chamado como profeta chorão, com a alma querendo que haja outra palavra da parte de Deus, mas ele fielmente pronuncia, declara o castigo de Deus. Você sabe que Israel vai compreender este momento histórico em que foi deportado e ficou 70 anos na Babilônia, como um dos mais importantes eventos do castigo duro de Deus na sua história. Depois de 400 anos no Egito, este evento marca indelevelmente a mão pesada de Deus na vida do povo. E eles não se esquecem disto. E quando saem do cativeiro, saem de outro modo. A palavra de Deus, aqui colocada para o profeta, é uma palavra de esperança. É uma palavra que gera esperança e possibilidades de mudanças na história do povo de Israel. Ô meu irmão, ô minha irmã, eu preciso dizer uma coisa para você nesta noite. Nós, como povo de Deus, nós quebramos. Nós, como povo de Deus, nós partimos. Nós, enquanto povo de Deus, enquanto família, nós às vezes tomamos caminhos que são disfuncionais. A nossa família muitas vezes fica disfuncional. As crises se instalam na realidade familiar. As crises também se instalam no nosso peito, no nosso coração. As crises chegam. E quando as crises chegam, nós tendemos a desmoronar. Eu preciso dizer para você que, relendo o livro do Paulo Romero, quando ele fala dos supercrentes, quando numa década, talvez a década de 90, surge uma teologia ufanista, uma teologia que começa a decretar coisas para Deus, a dar ordens a Deus, uma teologia chamada teologia da prosperidade, em que muitas pessoas arvoraram-se num encaminhamento teológico que depõe contra a revelação bíblica. Surgiram muitos crentes superpoderosos, pessoas que não ficavam doentes, pessoas que não sofriam, pessoas que negavam o sofrimento, negavam a dor, negavam a luta, negavam os prejuízos, porque eram crentes. Essa teologia, por si só, mergulhou nas profundezas das impossibilidades, porque é antibíblica. E nessa noite eu quero dizer para você que você tem limites. E esses limites que estão impostos a você precisam ser respeitados. E esse é o tempo que Deus fala com Israel. Qual é o prejuízo de Israel? Deus denuncia o pecado de Israel. Deus denuncia a rejeição à palavra de Deus. Deus está aqui imputando um castigo duro àquela cultura, aquele povo, aquela geração, porque por gerações e gerações anteriores o povo distanciou-se no coração de Deus. Então nós quebramos quando nós pecamos, quando nós persistentemente mantemos um pecado arraigado, incrustado, envolvido na nossa vida. Quando nós afrontamos a santidade de Deus, quando nós afrontamos a nossa relação com Deus, quando nós maculamos a nossa relação com Deus, o pecado nos distancia da graça de Deus. O pecado cria um abismo na nossa relação com Deus.
O pecado nos deforma, o pecado nos estraga, o pecado nos prejudica. E o pecado traz um profundo prejuízo espiritual, emocional e tantas vezes tem desdobramentos financeiros, relacionamentos no casamento, na vida familiar. Tantos crentes que poderiam ter uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida aquietada, uma vida sossegada, vive uma vida perturbada, angustiada, envolvida com o mal, tragada pelo mal, porque mantém uma vida de pecado. Meu irmão, minha irmã, nesta noite eu quero convidar você. É com você que eu quero falar. É com você mesmo nesta noite que eu quero considerar esta palavra. A chance para você, a oportunidade para você. Há uma palavra de Deus ao seu coração nesta noite. A palavra é: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Talvez todos saibam na tua casa que você está acabado, que você está arrebentado, que você está na lona. Talvez todos já viram a sua situação, que você está em crise. Talvez a sua esposa já disse isso para você. Talvez o seu marido já disse isso para você. Talvez o seu papai já o chamou para uma conversa dura. Talvez o seu próprio filho já alertou você sobre os riscos e os prejuízos que os seus descaminhos no coração e na mente estão reverberando na sua história, na sua vida. Nessa noite eu quero convidar você a pensar, a reconsiderar, a olhar verdadeiramente para a sua condição e voltar-se diante de Deus. Mas nós quebramos também, nós partimos quando nós temos crises familiares, quando as crises não são propriamente de pecado, mas são de prejuízos de ordem de relacionamento. Talvez você está me ouvindo nessa noite e recebeu a péssima notícia do cônjuge dizendo que ele quer o divórcio, que ela quer o divórcio. Talvez você recebeu a péssima notícia da filha que ela está grávida e não tem o pai não está por perto, o pai da criança não está por perto. Vivemos num mundo de más notícias. Vivemos hoje num mundo de grande instabilidade. Talvez você recebeu a notícia de que parente seu está acometido de Covid, você está alarmado, assustado, o coração está tremendo. Talvez o seu cônjuge está nessa hora lá no hospital, em situação crítica, e você está com o coração arrebentado, você está com a situação emocionalmente desajustada. Essas crises nos tomam, essas situações nos geram profundo desconforto. E a coisa extraordinária desse texto é nós reconhecermos os nossos limites, é nós reconhecermos que nós somos barro, que a nossa estrutura não lida com tranquilidade com os eventos complexos que superam as nossas forças emocionais, as nossas forças espirituais, as nossas forças físicas, que muitas vezes somos acometidos sim pela dor, pelo luto, pela perda, pela crise, pelo risco de morte, pelas circunstâncias desfavoráveis. Muitas vezes são gigantes que se apresentam conspirando contra a nossa fé, muitas vezes são gigantes que vêm conspirando contra a nossa alma, outras vezes são vozes dos infernos que vêm trazer ameaças ao coração. Tantas vezes entramos numa noite escura, mal dormida, e acordamos insones, angustiados. Meu irmão, quando nós identificamos essas crises, esses prejuízos, essas debilidades, essas circunstâncias que nos são desfavoráveis, esse texto está incluindo você, a sua história, as suas crises, as suas debilidades, os seus fracassos. E como é importante nós considerarmos que somos seres limitados, que não somos tão fortes quanto gostaríamos de ser, que não temos todas as possibilidades que gostaríamos de ter.
quando nós respeitamos os nossos limites, quando nós respeitamos as nossas fragilidades, as nossas inconsistências, as nossas miserabilidades, quando nós somos confrontados com os nossos limites, então nós temos uma oportunidade, uma rica oportunidade, uma grande possibilidade se abre para nós, a mim e a você. E nessa noite eu estou aqui para dizer isso para você, meu irmão, para você, minha irmã, que talvez esteja numa crise que você não sabe como começou e não sabe quando vai terminar. Eu quero dizer para você que é hora de você fazer o que esse barro fez, se partir, se derramar, se quebrar. Há uma canção antiga que nós cantamos, e eu gosto muito, que é uma declaração, e nós dizemos assim: eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso. Como isto é importante a nós, abrirmos o nosso coração, abrirmos os porões do nosso coração, deixar extravasar o pus da alma, deixar os pensamentos, nominar os pensamentos, dar nome às emoções do coração, e nos derramar, e nos partir, e nos quebrar, e nos tornarmos vulneráveis nas mãos de Deus. Porque essa é a boa notícia que vem do Deus da aliança. O profeta, quando viu o oleiro trabalhando e viu que o barro se partiu nas mãos do oleiro. O barro se partiu quando o oleiro estava com ele nas suas mãos. E imediatamente o oleiro retomou a sua obra com aquele barro para dar sequência, dar continuidade ao que estava na mente e no coração do oleiro. E aí, a palavra de Deus ao profeta, a você, a mim, nesta noite: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Essa é a coisa mais extraordinária da nossa relação com Deus. É que Deus permite que nós quebremos. Deus permite que nós venhamos a experimentar tempos duros, tempos difíceis, tempos insólitos, noites tenebrosas. É possível que Deus permita que nós tenhamos que passar por lutas intermináveis, por sentimentos de fragilidade, de conspirações no pensamento, de deserto na alma. Mas estes são tempos oportunos, riquíssimos, para desfrutarmos do abraço gracioso da graça de Deus, do amor generoso, do amor dadivoso, do Deus poderoso, do Deus fiel, do Deus maravilhoso, que continua a laborar-nos, a tocar-nos, a mover-nos, a fazer-nos de novo e de novo e de novo. Eu tenho aprendido nesses tempos de pandemia a rever alguns comportamentos pessoais e domésticos. Sim. Porque nós vivemos numa grande cidade e nós tínhamos uma agenda bastante apertada. Todos nós. Todos nós. A minha família, a sua família, aqui na igreja nós temos uma agenda bastante apertada e nós vivíamos tentando driblar a agenda familiar para poder termos encontros de adoração. Você percebeu que de repente faz um ano que essa agenda simplesmente desapareceu? Simplesmente desapareceu. Não temos uma agenda mais apertada. Não temos mais esses movimentos rápidos, idas e vindas. Eventualmente, tivemos aí durante um ano, alguns meses, algumas semanas, em que tivemos algumas agitações, mas hoje não, está tudo parado. Acha que isto é por acaso? Acha mesmo que é esse vírus que está promovendo isto?
Acha mesmo que é o acaso que nos colocou nessa circunstância? Acha mesmo que você foi tomado por uma situação fora de controle? Acha mesmo que a sua vida, que a sua história, que a sua família, que o povo de Deus está envolvido numa circunstância que ninguém controla? Eu estou aqui para dizer para você nessa noite que eu creio que estas circunstâncias estão sob o controle do Deus da aliança, do Deus que é fiel, do Deus que tem compromisso com a sua história, do Deus que tem compromisso com aquilo que Ele está fazendo na história do seu povo, que Deus está envolvido plena, total, cabalmente com aquilo que está acontecendo dia a dia na vida do povo dele, na história. Eu não tenho dúvida disso. E se Deus permite que eu e você não tenhamos uma agenda tão apertada, é porque seguramente, certamente, Ele quer comunicar algo a você e a mim, ao seu coração e ao meu coração. Seguramente nesse tempo é uma rica oportunidade, é uma grande oportunidade de retomarmos, de realinharmos, de revermos, de retomarmos os processos mais consistentes, que de fato reflita, manifeste a mão habilidosa, poderosa, maravilhosa de Deus na nossa vida. Ô meu irmão, ô minha irmã, nessa noite eu quero convidar você a considerar essa linda expressão de Deus ao profeta: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós não sabemos como vai terminar essa pandemia, quando vai terminar essa pandemia, mas uma coisa nós sabemos: a nossa vida, a nossa família, a nossa história, a nossa comunidade não está nas mãos da pandemia, não está nas mãos das autoridades políticas, não está nas mãos dos políticos que estão encaminhando esses processos. A nossa vida, a nossa história está nas mãos do Deus da aliança, do Deus que sustenta, do Deus que encaminha, do Deus que move a história, do Deus que quer fazer algo novo na nossa vida, na nossa história, na nossa família, para a glória do seu nome, porque Ele é o Senhor da história. Eu estou vendo que o meu tempo já estourou em 6 minutos e eu quero concluir a minha fala nesta noite, convidando você, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de Quaresma, quando vamos iniciar, fora semana na outra, a Semana Santa, em que nós temos avizinhando de nós a Páscoa, a Sexta-feira da Paixão, o Domingo da Ressurreição, esse tempo glorioso em que a nossa alma se deleita no poder do Deus que entrou na história e, dividindo a história, revelou a glória e a graça maravilhosa na cruz e no túmulo vazio. Oh meu irmão, oh minha irmã, oxalá você vislumbre, você contemple, você prepare o seu coração, a sua família, para neste ano celebrar a Páscoa do Senhor ressurreto, a glória do Deus encarnado, morto, sepultado, mas do Deus que foi ressurreto pelo poder do Deus Pai. E se Ele agiu no passado, Ele age no presente, e coisas novas Ele quer fazer aí no teu coração, na tua família, na nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que o Senhor esteja sobre você, que o Senhor encaminhe no seu coração, na sua alma, a palavra bendita do Senhor. Vamos entoar um cântico que será projetado para depois termos a oração final do nosso culto. Cantemos ao Senhor.